Olá, gente! Estamos na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Estamos na semana 6, semana essa em que falamos sobre avivamento. E hoje é dia 38 da nossa campanha e o tema de hoje é avivamento que purifica. O texto bíblico está em Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o 8. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, palavra forte aqui. Não existe avivamento sem santidade. Não existe avivamento sem purificação. Lembra que nós estamos falando que avivamento não é barulho, gritaria e muito menos emoção. Avivamento é reacender a chama e a nossa paixão pelo Senhor, mantendo a brasa sempre acesa, a chama do altar, o fogo do altar sempre aceso. É aquele crente que está distraído, desanimado, voltar a ser um crente forte, apaixonado pela leitura da palavra, pelo jejum e pelo prazer de estar na presença do Senhor. Então, avivamento é esse levante, esse sacode que nós levantamos, que nós recebemos para poder ter uma nova vida com Deus, um despertar espiritual. Então, não existe um despertar espiritual, um renovo, um avivamento sem que haja purificação. Até porque o pecado, ele vem das trevas. E o pecado, ele não traz quietude, o pecado não traz paz, o pecado não traz calma, o pecado traz culpa, o pecado traz peso, o pecado traz vida dupla, hipocrisia, e tudo isso são pesos que a gente vai carregando. Então o pecado, ele precisa às vezes ser tolerado, ele também quer ser escondido, e isso vai jogando mais o quê? Peso sobre nós e sobre as nossas vidas, porque você precisa carregar a sua vida de estereótipo, de reputação por fora, mas também precisa carregar a vida de pecado. Então pecado traz maldade, traz culpa, traz peso. Então o pecado não vai trazer paz para você. Não tem como você viver um avivamento e viver no pecado. Não combina uma coisa com a outra. O pecado não vai te renovar. O pecado não te renova. Ele só te destrói. O pecado te destrói. E aí o pecado vai mais ainda te afastar do propósito que o Senhor tem para a tua vida. Então, em nome de Jesus, para viver o avivamento, eu preciso viver em santidade. Mas, pastor, como que eu vou viver em santidade? O que eu aprendo com esse texto de Isaías capítulo 6? Nós reparamos que Isaías ele começa o texto dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, no ano em que aconteceu aquilo outro, eu vi o Senhor. Então, aconteceu-lhe uma calamidade. Um rei morreu. Então, pode ter acontecido uma calamidade na tua casa, na tua família, na sua igreja. Pode ter acontecido uma calamidade aí no seu interior, um sentimento que voltou e você não gostaria que ele voltasse. No ano em que você sofreu isso, no ano em que você perdeu não sei quem, no ano em que você viveu os seus piores dias, eu vi o Senhor. Ou seja, eu posso ver a glória de Deus independente do tempo ruim que eu esteja passando. Eu posso estar desempregado, eu posso estar com a minha família em frangalhos, eu posso estar passando por dificuldades financeiras no meu trabalho, na minha saúde, mas eu posso ver a glória de Deus porque Deus se revela a todos nós.
Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova e Ele se revela na história, na natureza, através da palavra dEle, através de pessoas que Ele usa. Então, independente do seu dia hoje, independente de como foi o seu 2025, estamos gravando esse vídeo em 2025, então independente de como foi o seu ano, ou como está sendo o seu ano, como está a sua semana, você pode ver a glória de Deus, porque Deus se revela a nós. Então, que você possa escrever, eu vi o Senhor. Então, o primeiro elemento para você viver em santidade é reparar no Senhor o tempo todo, se encontrar com esse Deus todos os dias, e aí você vai ser exposto à sua própria maldade, e aí você vai se arrepender, fazer o caminho do arrependimento para ser usado por Deus e aprovado por Ele para aquilo que Ele quer te usar. E você vai perceber que Isaías ele descreve com muitos detalhes. Ele escreve com detalhes o trono de Deus, os serafins que estavam em volta. Olha a riqueza de detalhes, os umbrais e tal. Você caminha com Deus a ponto de poder trazer com riqueza de detalhes o seu encontro com Deus essa semana? Ou simplesmente você teve aquela oração rasa apenas no café da manhã ou quando você acordou? Ou você pode trazer riqueza de detalhes daquilo que você viveu com o Senhor no dia de hoje, uma palavra que Ele liberou, alguém que o Senhor colocou no seu caminho para você cuidar ou para cuidar de você. Você pode trazer com riqueza de detalhes as suas experiências sobrenaturais? Porque às vezes nós trazemos riqueza de detalhes para aquilo que não presta, riqueza de detalhes para aquilo que nos destrói. Só que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então por que eu fico trazendo riqueza de detalhes com palavras, lembrando de palavras de pessoas que me machucaram, que me feriram e que fizeram isso, e você traz todos os detalhes do que aconteceu, como que a pessoa estava, a roupa que ela usou, a maneira que ela se expressou, você lembra de tudo. Você lembra com riqueza de detalhes dos momentos em que você errou, em que você pisou na bola, em que você não ouviu a voz do Espírito Santo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Você traz riqueza de detalhe para aquilo que não vai te trazer esperança. Eu aprendo com Isaías que eu devo anotar, lembrar e sempre ficar refletindo, sempre lembrando daquilo que eu vivi com Deus, com riquezas de detalhes. Você conhece o teu Deus? Você conhece o Senhor que te criou? Você conhece o Senhor que te salvou? Então você vai trazer riquezas de detalhes do seu encontro com Deus todos os dias. Isso é avivamento. E quando nós temos esse encontro com Deus e trazemos essa riqueza de detalhe, o Senhor nos expõe. Sim, o Senhor nos expõe para nos purificar, para nos consertar. Perceba que o próprio Deus expõe Isaías para ele mesmo. Então Isaías começa a falar: ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios. Normalmente Deus sempre, em primeiro lugar, vai nos expor para a gente mesmo. É aquele tete a tete com Deus. Ele vai falar de coisas que você ainda está fazendo e que você precisa deixar de fazer. Então Deus sempre dá os alertas, e esse primeiro alerta é esse tete a tete. Várias vezes e por vários momentos Deus falou só com você, Deus está corrigindo você e Deus está cobrando algo de você. E Ele não falou isso para ninguém, Ele não te expôs ainda para outras pessoas. Mas Deus vai me permitir ser exposto para outras pessoas? Dependendo da sua resposta ao que Ele está pedindo para você, e você continua resistindo, e você continua dizendo não, sim, Deus pode te expor para outras pessoas. É o que aconteceu com Sansão. Sansão não obedeceu à voz de Deus, e ele foi exposto às pessoas. Ele ficou cego. Colocaram ele ali preso entre duas pilastras de um templo de idolatria, de feitiçaria, e aí aquelas pessoas começaram a zoar Sansão, começaram a falar mal de Sansão naquele momento. Sansão foi exposto pelo seu próprio pecado, e Deus permitiu que isso acontecesse, porque Sansão estava brincando com Deus, estava brincando com os dons e talentos que o Senhor tinha dado a ele. Então, se você ainda não foi exposto publicamente, cuidado, esse dia pode chegar. Eu já cheguei no momento da minha vida em que eu precisei ser exposto
publicamente, porque eu estava dizendo não e resistindo à vontade do Senhor. Mas para viver um avivamento, eu preciso dessa exposição, dessa confissão de pecados. O que o Senhor anda mostrando que você faz de errado é a hora de você confessar o seu pecado. Não tem como viver avivamento sem confissão de pecados. Eu preciso reconhecer a minha malignidade, a minha iniquidade, aquilo que eu faço de ruim. Então eu preciso reconhecer isso diante do Senhor, aproveitar que Ele está o quê? Tratando isso diretamente comigo. E mesmo que você seja exposto publicamente, continue seguindo o Senhor, querido ou querida, porque o seu testemunho está sendo construído e Deus transforma maldição em bênção, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, permita ser exposto pelo Senhor para que você possa viver a abundância e a plenitude da presença dEle. Para você viver esse avivamento, você precisa abandonar determinados hábitos. E quando você reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado, Deus começa a trabalhar em áreas que antes Ele não trabalhava, não porque Ele não tem poder, é porque você não dava autorização. Como assim? Ele é Deus. Sim, Ele é Deus, mas Ele nos deu o quê? Inteligência. Nós somos pessoas, então nós temos poder de decisão. Óbvio que tudo foi manchado com a presença do pecado. Não carregamos mais 100% da perfeição da imagem de Deus sobre nós, mas Ele compartilhou determinadas coisas conosco. Então nós temos senso de justiça, nós pensamos, nós decidimos, então nós podemos amar, odiar, mas a gente faz isso tudo baseado na escravidão do pecado. Então nós precisamos nos encontrar com Deus e Jesus nos ensina a alinhar todas as nossas emoções, nossos sentimentos e vontades com o plano de Deus. Então Deus, Ele te deu aí essa decisão para você tomar. Então Ele está esperando você falar. Até porque a Bíblia vai dizer que o crente deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quem faz isso? O próprio crente. Porque Deus já deu acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo já mora dentro de nós. Então nós agora temos nós temos a incumbência, o trabalho de nos encher do Espírito Santo de Deus. Então Deus está esperando essa sua autorização. E enquanto você não autoriza, Ele vai te expor. Deus continua te expondo porque Ele quer te purificar. Ele quer destruir essa maldade que está dentro do teu coração. Ele quer amassar esse coração de pedra para virar um coração de carne. Então, peça perdão pelo seu pecado e confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado diante do Senhor. Depois que Isaías confessa o pecado, o que acontece aqui? O próprio Deus purifica os lábios de Isaías. Deus purifica aquela área que Isaías tinha mais fraqueza e ele se torna um profeta. E o profeta ele pregava, ele falava, usava os lábios para passar o recado de Deus para o povo. Então, na sua área de maior vulnerabilidade, na sua área de maior fraqueza, Deus vai te usar e Deus vai te avivar. Ele vai te renovar. Ele vai usar aquilo que era para vergonha, mas agora vai ser usado para a honra e glória dele. Você que era vaso de vergonha, agora vai ser vaso de honra. Deus vai pegar aquela sua fraqueza e vai transformar ela em ministério, vai transformar ela em testemunho, e muita gente vai se reconectar com Deus através da sua história, através do seu testemunho. Para vivermos esse avivamento, nós precisamos ser purificados. E também, quando somos purificados, estamos no processo de santificação, Deus nos convida para trabalhar com Ele. Deus faz uma pergunta: agora, quem eu vou escolher para que possa levar a minha palavra? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, agora Isaías está no processo de santificação, foi purificado ali os seus lábios, foram purificados os seus lábios, e agora ele fala: Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Aquele que ama esse reacender da chama, que ama o avivamento, ama também falar de Jesus, ama também comunicar o Evangelho. O avivamento que purifica é aquele avivamento em que nós somos purificados, andamos em santificação ou no processo de santificação e somos apaixonados por pregar o Evangelho. Não tem como você ser purificado no avivamento e calar tua boca, ficar quieto no teu canto, ficar só na sua zona de conforto. Quem é avivado ama missões,
ama espalhar a palavra de Deus. Então, aqui eu te deixo um desafio, eu não vou orar aqui nesse vídeo, mas eu te deixo um desafio. Aí no seu canto, na sua casa, no banheiro, em qualquer lugar que você estiver, mas pega um caderno, pega um papel e anota e fala assim: Senhor, essas são as áreas das minhas fraquezas. Eu sou fraco aqui, eu sou fraco aqui, eu sou fraco aqui, eu reconheço. E também peça ao Senhor: Senhor, eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. Peça para Deus isso e você anote com detalhes essa experiência que você teve com o Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.